Olá, meus caros, dando continuidade aí aos nossos trabalhos, claro que num outro cenário, mas quero trabalhar com vocês aqui alguns temas que eu separei dentro das decisões, principalmente do SCJ, e que de alguma forma permeiam a atuação do MP. Então eu acho que essa interface ela é importante porque, a despeito de ainda não termos uma banca definida, mas a gente sabe, de certa forma, qual é o perfil, né? Então, nesse bloco, eu gostaria de trabalhar exatamente esse perfil que sempre gosta de cobrar de vocês algumas decisões, principalmente do SCJ, até porque em processo civil o SCJ é a nossa fonte primária, digamos assim, para avaliar e analisar jurisprudência, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, vou cingir-me-ei ao tema recursos. Dentro do tema recursos, eu separei alguns subtemas que eu acho que são típicos de prova oral. De prova oral. Desculpa, tomara que vocês vão para a prova oral, mas prova objetiva de primeira fase. Vocês já vão falar assim, porra, o cara tá pensando em questão de prova oral. Que bom, que eu tô acreditando que vocês vão para a prova oral. Mas vamos lá. Primeiro ponto, que é uma questão até simples, de certa maneira, mas o examinador, ele gosta de temas assim. Deixa eu só colocar aqui e depois vocês vão ter acesso a esse material, eu vou mandar para vocês. Fiquem atentos, fiquem tranquilos. Que é uma questão relacionada à sustentação oral. O caso que chegou ao STJ foi o seguinte: vocês já devem ter estudado o tema suspensão da segurança, que pode ser de sentença, pode ser de acórdão, ou até mesmo de decisão interlocutória. Está lá, principalmente no artigo 4º da Lei 8437 de 92. A questão foi a seguinte: houve a suspensão da segurança, tá? Então, o presidente do tribunal de origem concedeu a suspensão da segurança e a parte prejudicada interpôs agravo interno dessa decisão do presidente. Dessa decisão, lembrando que é uma decisão monocrática do presidente. Para o STJ, e isso ficou decidido no ano passado, lá em 2022, o STJ decidiu que não haverá sustentação oral no agravo interno nessa hipótese. Vamos destrinchar. Que hipótese é essa? Agravo interno contra a decisão monocrática do presidente do Tribunal de Origem, que se manifestou em sede de suspensão da segurança. Tá? Então não há que se falar em sustentação oral nesse agravo interno. Detalhe, foi uma decisão da Corte Especial. Então eu já posso falar que é um entendimento no STJ, que é até um detalhe que eu sempre falo para os alunos, para que vocês tenham muita cautela, porque por vezes, reparem que o examinador fala em entendimento do STJ, em jurisprudência do STJ, então a gente tem que ter uma certa cautela, tá? Para diferenciar essas questões. Outra questão envolvendo o STJ e a temática recurso é uma questão também interessante. Quando a gente trabalha o recurso de embargos de divergência, há a necessidade imperiosa de se demonstrar a existência do dissídio jurisprudencial. É indispensável, eu diria que alguns falam em pressuposto, eu prefiro falar em requisito, porque eu estou falando do plano da validade. Então, para mim, é um requisito indispensável você comprovar, você enquanto recorrente, comprovar a existência do dissídio jurisprudencial para manejar os embargos de divergência. E para tal desiderato, o STJ, inclusive, tem decisão da Corte Especial nesse sentido, o STJ exige a juntada da certidão de julgamento do acórdão. Então, se você quiser usar um acórdão como paradigma, você vai ter que juntar ao seu recurso a certidão de julgamento
desse acórdão que você indicou como sendo paradigma. Então vejam, isso é uma questão relevantíssima, isso é uma questão clássica de prova objetiva. Fechou? Então vamos lá. Outra questão que também envolve recurso, essa temática de recurso e STJ, é uma das questões assim que eu tenho visto que é uma das questões mais recorrentes em prova, que é a recorribilidade em sede de IRDR. Perceba a frase que eu usei. Recorribilidade em sede de IRDR. Vejam só. Qual é a questão que a gente tem que trabalhar? Cabe recurso do acórdão que julga o IRDR. Cabe recurso do acórdão que julga o IRDR. Abram, por favor, no artigo 986 do Código de Processo Civil. Permitam minha leitura aqui só para vocês entenderem o problema. Diz assim, o 986 diz: a revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício mediante requerimento. Então percebam, a revisão da tese jurídica não precisa ser feita por via recursal. Esse é o ponto. Vamos agora para o 987. Vamos para o 987. Do julgamento do mérito do incidente, IRDR. Então, repito, do julgamento do mérito do IRDR, caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso, e esse recurso tem efeito suspensivo e repercussão geral e relevância, né, também geral, presumidas. Então, olha só, o acórdão que julga o IRDR, que julga o mérito do IRDR, ele é recorrível pelos recursos excepcionais, ou RESP ou URE. Problema. O STJ, no bojo do RESP 1798374 do Distrito Federal, repito, no RESP 1798374 do Distrito Federal, que foi uma decisão, inclusive, da Corte Especial, o STJ fixou o seguinte entendimento: não cabe RESP contra acórdão proferido pelo tribunal de origem que fixa, percebam, que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do IRDR por ausência do requisito constitucional de cabimento de causa decidida, que está lá no artigo 105 da Constituição, no inciso 3. Então, olha só, para o STJ, e vejam, para a Corte Especial do STJ, você não pode interpor RESP contra acórdão do TJ, por exemplo, que fixou tese jurídica em abstrato em julgamento de IRDR. Então, qual é o cuidado que você tem que ter? Fabrício, mas espera aí, em certa medida, esse julgado do STJ não revogou judicialmente o 987? Você pode até seguir essa linha, mas olha só o que diz o 987. Do julgamento do mérito do incidente, caberá recurso extraordinário ou especial. O que o STJ disse aqui? Acórdão que fixa a tese jurídica em abstrato. Se eu fixei uma tese jurídica em abstrato, não teve realmente causa decidida. Alguns autores, com os quais até sigo a mesma linha de raciocínio, falam o seguinte: olha, o STJ revogou judicialmente o 987, porque o 987 não faz essa digressão. Fala do acórdão. A fixação da tese jurídica é o mérito do IRDR, mas fiquem atentos, hein? Que o 987 fala uma coisa, tem essa decisão do STJ em outro sentido. E aí vejam só, olha que interessante. Nesse mesmo julgado,
O STJ diz o seguinte: cabe, contudo, respe contra acórdão do tribunal de origem que aplique a tese jurídica fixada no IRDR. Olha só, repara. Contra acórdão do tribunal de origem que aplicou a tese jurídica fixada no IRDR. Não é o acórdão que fixou a tese jurídica. Existe um acórdão do tribunal de origem que fixou a tese jurídica em sede de IRDR. Foi a posteriori proferido um outro acórdão, também do tribunal de origem, aplicando essa tese jurídica. Tudo bem? Então, para o STJ, cabe respe contra esse acórdão aqui, ficou ruim, né? Contra esse acórdão aqui que aplicou a tese jurídica, desde que esse acórdão resolva a lide e que estejam presentes os demais requisitos para a interposição do respe, tanto os requisitos constitucionais como também os requisitos infraconstitucionais. Tudo bem? Fechado até aqui. Ainda dentro dessa questão de respe, olha que interessante que também restou decidido pela Corte Especial do STJ. Você certamente, quando estudou recursos excepcionais, peço licença, ao estudar especificamente os requisitos dos recursos excepcionais, você estudou questão relacionada à indicação expressa, do fundamento desse recurso, seja a norma infraconstitucional, quer seja a norma constitucional. Tudo bem? Então vamos lá. O STJ, de novo, por intermédio da sua Corte Especial, então STJ, novamente por intermédio da sua Corte Especial, decidiu o seguinte: a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do respe, então a falta da indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do respe, não implica o seu não conhecimento, desde que as razões recursais consigam demonstrar de forma inequívoca a hipótese de seu cabimento. Então veja, eu preciso colocar lá um título indicando expressamente qual foi a norma jurídica violada? Em tese, eu não preciso, desde que nas minhas razões recursais, desde que no bojo das minhas razões recursais estejam bem delimitadas de forma inequívoca as hipóteses de cabimento, ou a hipótese de cabimento. Então isso é um ponto importantíssimo envolvendo questão de recursos e STJ. Outra questão também envolvida no STJ que traz a questão envolvendo o IRDR novamente. Abram, por favor, no artigo 988. Abram, por favor, no artigo 988. O artigo 988 traz o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, enquanto é uma ação de natureza jurisdicional, enquanto aí uma ação autônoma de impugnação. Olha o que eu quero que vocês tenham ideia. 988. Caberá a reclamação da parte interessada ou do MP para, inciso 4, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR ou de IAC. Garantir a observância de acórdão proferido em sede de IRDR. Então vamos lá. Para o STJ, e aí eu destaco um julgado da segunda sessão, então para o STJ, julgado da segunda sessão, não cabe reclamação, ao STJ
com fundamento na inobservância de acórdão proferido em RESP em IRDR. Entendeu a ideia? Então, olha só. Teve o IRDR, tá? Houve o IRDR, foi fixada uma tese jurídica, tranquilo? Foi proferido um acórdão em sede de RESP que inobservou o IRDR. Então, o fundamento foi inobservância de acórdão proferido em RESP em IRDR. Então, teve o acórdão do IRDR, teve o RESP teve um outro acórdão. Tudo bem? Vou fazer de novo. Foi instaurado o incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR. O Tribunal de Origem proferiu um acórdão. Desse acórdão teve um RESP. Desse RESP foi proferido um outro acórdão. Ok? Desse acórdão aqui, a parte disse, olha, o órgão jurisdicional inferior não seguiu o que ficou definido nesse acórdão aqui, em série de RESP, derivado do IRDR. Ok? Entenderam o raciocínio? Para o STJ, não cabe reclamação nessa hipótese. E aí você vai pensar assim, Fabrício, mas espera aí, cara, e o 988, inciso 4? Vou ler novamente, por isso que eu quis ler. Eu sei que é chato quando o professor lê, mas eu quis ler só para vocês perceberem como que o examinador pode tentar derrubar vocês. Olha só. Caberá a reclamação da parte interessada do MP para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR. Então, a reclamação aqui na hipótese é se há um acórdão IRDR, um acórdão que resolveu o IRDR, e há uma decisão que não observa esse acórdão. O que chegou ao STJ foi diferente. Por isso que o STJ, conforme decisão da segunda sessão, disse que essa hipótese não está abrangida pelo 988, inciso 4. Então, muito cuidado com esse ponto. Tranquilo, senhores? Beleza? Então, olha só. Outro detalhe importante também aí dentro da questão envolvendo o recurso, IRDR, FIAC, enfim. Quando você estuda o Instituto da Reclamação ali no 988, você vai perceber que há, em determinadas hipóteses, a necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins do manejo da reclamação. Pois bem, o STJ, por meio da segunda sessão, por meio da sua segunda sessão, fixou um entendimento com o qual eu concordo, tá? Até porque não existe determinação legal para o que eu vou explicar aqui agora. Então o STJ andou bem nessa hipótese, repito, segunda sessão do STJ, porque inexiste determinação legal nesse sentido. Qual foi a decisão? Não se exige o esgotamento da instância ordinária, não se exige o esgotamento da instância ordinária como pressuposto de conhecimento da reclamação fundamentada em descumprimento de acórdão prolatado em IAC, incidente de assunção de competência. Então, essa exigência do esgotamento da instância ordinária para fins do ajuizamento da reclamação não se exige quando for a hipótese de descumprimento de acórdão prolatado em sede de IAC. Tranquilo? Cuidado com isso para que vocês não caiam em alguma armadilha. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Outro ponto decorrente de recursos. Eu vou trazer aqui uma decisão da terceira turma do STJ. Olha só que interessante. No âmbito do procedimento de cumprimento de sentença, de liquidação de sentença ou de execução, todas as decisões interlocutórias,
todas as decisões interlocutórias são recorríveis. Tudo bem? Se discutiu o seguinte nesse acórdão que ora vos informo. Há a necessidade do devedor que queira... Eu vou falar a parte, porque na hipótese foi o devedor, mas pode ser o credor também. Não, minto. Deixa só para o devedor que eu acho que fica melhor para você entender. Existe a necessidade do devedor impugnar o cumprimento de sentença previamente para só depois interpor, ou seja, ele precisa fazer impugnação do cumprimento de sentença e só depois interpor o agravo, ou ele pode interpor o agravo diretamente. Ou ele pode interpor o agravo diretamente. Para o STJ, ele pode interpor o agravo diretamente. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Outra questão que agora foi decidida pela segunda turma do STJ, que também tem a ver com o RESP. Para o STJ, não é possível que ele, STJ, em sede de RESP, se manifeste sobre violação aos dispositivos da Constituição, mesmo que o objetivo de tal manifestação seja para fins de pré-questionamento. Então, cuidado com isso aí. Tranquilo? Fechado? Outro ponto que envolve aí precedente vinculante e as normas fundamentais. Então, é uma decisão também da segunda turma que é uma decisão importante. Para o STJ, se o sujeito processual invocar um precedente com eficácia vinculante, em hipótese temporal excluída de sua incidência, isso configura a violação dos deveres de lealdade, boa-fé objetiva e cooperação processual. Tá? Então, se o próprio julgado que gerou esse precedente tem fixação de eficácia temporal e a parte, ciente disso, por óbvio, invoca esse precedente vinculante em seu favor, isso gera violação da lealdade, boa-fé objetiva e cooperação. Ok? Outra questão que é interessante para a gente trabalhar. São só mais duas questões de recurso, depois eu vou trabalhar outros temas. Abram, por gentileza, no artigo 14 da Lei do Mandado de Segurança. Abram, por gentileza, no artigo 14 da Lei do Mandado de Segurança. Esse artigo 14 deixa muito clara a possibilidade da autoridade coatora interpor recurso em sede de mandado de segurança, a despeito de toda aquela discussão que se trava se a autoridade coatora é parte ou não é. Tá? Se teve a teoria da encampação, não teve a teoria da encampação, isso é uma discussão nesse ponto paralela, ok? Então vamos lá. Esse artigo 14, repito, ele preconiza a possibilidade, ele confere legitimidade para a autoridade coatora interpor recurso. Contudo, a segunda turma do STJ tem um julgado recente, que diz assim, que a legitimidade para recorrer é da pessoa jurídica, sendo dispensável a intimação da autoridade coatora para tal desiderato. Na minha opinião, esse julgado do STJ gerou revogação judicial do artigo 14 da Lei do Mandado de Segurança, que é expresso em dizer que se estende à autoridade coatora a legitimidade para interpor recurso. Tá? Então, temos que ter cuidado aqui para isso. O que eu posso até dizer é o seguinte, a legitimidade para recorrer da pessoa jurídica não enseja necessariamente a intimação da autoridade coatora. Até aí, ok. Mas afastar a legitimidade para recorrer da autoridade coatora, na minha opinião, viola o artigo 14 da Lei do Mandado de Segurança. Tranquilo? Outra questão interessante envolvendo recursos. Abram, por favor, no artigo 1015, inciso 6 do CPC.
artigo 1015, inciso 6 do CPC. Para o STJ, com base na redação desse artigo, é plenamente agravável as decisões que versam sobre o mero requerimento de expedição de ofício para a apresentação ou juntada de documento ou coisas. Então, vejam só. Decisão que versa sobre requerimento de expedição de ofício para apresentação ou juntada de documentos ou coisas, essas decisões são agraváveis de acordo com a primeira turma do STJ, mesmo que não exista menção expressa ao termo exibição. Para a primeira turma, isso está previsto no 1015, inciso 6. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Para a gente começar aqui a encerrar o nosso estudo, eu separei alguns temas que permeiam por óbvio a atuação do MP. Eu acho que são temas que podem sim ser cobrados de vocês, porque são questões que, em certa medida, nós aqui do MP somos instados a nos manifestarmos quase que sempre, né? Primeira questão, nas ações envolvendo direito à saúde. Para o STJ, primeira sessão do STJ, não é possível ao órgão jurisdicional estadual determinar a inclusão da União no polo passivo. Mesmo, tá? Diante da solidariedade. Não é possível. Ok? Então, cuidado com isso. Foi decisão da primeira sessão do STJ. Outra questão que é importante foi uma decisão da primeira turma do STJ que permite que em uma ação civil pública com viés individual, lembrando que é possível ação civil pública com viés individual, por exemplo, quando há uma ação civil pública para a tutela de um adolescente, de uma criança ou de um idoso ou de um vulnerável. Então, se foi proposta essa ação civil pública com viés individual para um único vulnerável, seja ele criança, adolescente, idoso ou qualquer outro grupo vulnerável, é possível a atribuição de efeitos erga omnes à sentença proferida. É possível a atribuição de efeitos erga omnes a essa sentença. Ok? Outro cuidado que vocês devem ter, uma questão envolvendo diretamente a atuação do MP. Se porventura o órgão jurisdicional entender pela ilegitimidade ativa do MP, sob o argumento de que não deveria ser o MPF, mas sim o MPE, ou o contrário, não deveria ser o MPE, mas sim o MPF, esse deslocamento da competência natural, sai do juiz estadual vai para o federal, ou vice-versa, esse deslocamento da competência não resulta na imediata extinção do processo sem resolução de mérito. Não gera imediata extinção do processo sem resolução de mérito. Fechado? Outro ponto envolvendo o interesse do MP. Lembrem-se, para o STJ, o MP possui sim legitimidade ativa para impetrar MS coletivo, hein? Para impetrar MS coletivo. A despeito, e aí que é interessante, a despeito da ausência de previsão legal expressa. A despeito da ausência de previsão legal expressa. Ok? Outra questão envolvendo também interesses do MP. É muito comum, e eu que sou promotor de tutela coletiva, a gente recebe muito, isso é muito comum, a gente recebe às vezes ofícios do Tribunal de Contas Estadual informando que foi imputada uma multa
ao prefeito, a um secretário, de certa forma, qualquer agente público municipal, porque houve dano ao erário. E manda para a gente avaliar se tem algum resíduo de improbidade administrativa. O que eu quero que vocês tenham cuidado? Não confundam essa análise da improbidade administrativa, que pode gerar a aplicação do artigo 10, dano ao erário, com a execução do crédito decorrente dessa multa aplicada pelo TCE. A legitimidade para executar esse crédito é do município. Isso foi fixado como tese pelo Supremo no tema 642. Tema 642 foi fixada essa tese pelo Supremo. O STJ entendia que era o Estado, mas agora se adequou ao entendimento determinado pelo STF. Então, cuidado com isso pra caramba, hein? Isso pode confundir vocês. E pra gente encerrar, que já tá dando meu tempo aqui, pra gente encerrar, uma última informação. Para o STJ, com base nos artigos 148, inciso 4, e 209 do ECA, então, para o STJ, com base nos artigos 148, inciso 4 e 209 do ECA, compete à Justiça da Infância e da Juventude processar e julgar causas envolvendo reformas de estabelecimento de ensino de crianças e adolescentes. Então, é competência do juízo da infância e da adolescência. Tranquilo, meus queridos? Então, foi um prazer aí estudar com vocês. Estou à disposição de vocês para o que precisarem. Bons estudos e boa prova a todos.